Olá pessoal, nós vamos continuar falando dos filos do reino Animalia, agora é o filo Molusca. Então, nós vamos falar agora do filo Molusca, tá? Quem faz parte do filo Molusca? Mariscos, ostras, lesmas, caracóis, lulas, polvos e assim vai. Então, são esses seres que a gente encontra no filo Molusca. Qual a característica deles? Corpo mole e não é segmentado. Possuem conchas, que são carapaças calcárias para proteção dos seus corpos. Essas conchas elas podem ser internas ou externas. Então, no caso dos caracóis, elas são externas. Nos polvos e lesmas são ausentes. E as lulas são internas e pequenas, tá? Então, a gente percebe que essas carapaças protetoras, essas conchas, a gente tem de várias formas aí. Eles vivem em ambientes aquáticos e terrestres. Como que se locomovem, né? Como é a locomoção deles? Tem os reptantes, a maioria é lenta devido ao pé musculoso deles, tá? Exemplo que eu tenho dos reptantes, os caracóis. Pense num caracol, ele se locomove bem lentamente, né? Inclusive, acabam liberando substâncias umectantes para que possa esse pé musculoso escorregar por cima desse líquido que é liberado. Tem os nadantes, tá? A expulsão de jatos de água que saem através de um sifão. As lulas e os polvos se enquadram nisso. Sésseis são aqueles que são presos em substratos. Quem entra nessa história? As ostras e os mariscos na fase adulta. Fase larval é nadante. O pé é uma estrutura muscular mais desenvolvida, que ajuda o quê? A se deslocar, a cavar, a nadar, a capturar presas, para a gente ver esses pés desenvolvidos. Dentro desse grupo, nós temos predadores, herbívoros, ecto e endoparasitas, filtradores, comensais. Então, a gente tem para todos os gostos aí de moluscos. São triblásticos, celomados, protostômios, tem simetria bilateral. A cabeça, ela ocupa a posição anterior do corpo, tá? E a gente tem uma boca saindo nessa cabeça. Na cabeça eu também vou encontrar estruturas sensoriais e olhos. Possui sensores químicos que permitem pressentir a aproximação de inimigos. Esses inimigos normalmente são os inimigos naturais, né? Aqueles que podem predá-los. Fecha-se rapidamente na concha. Então, quando ele tem essa percepção que ele pode ser predado, ele entra para dentro da concha. Para quem já teve oportunidade, você vê um caracol, você colocar o dedo próximo do caracol, ele se fecha na concha. É aquela reação que ele tem. A massa visceral deles, que fica normalmente dentro da concha, para quem tem conchas, fica ali dentro essa massa visceral com os órgãos deles. A gente vai encontrar um manto, que é uma membrana que envolve essa massa visceral, tá? O manto ele também produz a concha, ele é altamente vascularizado, permite as trocas gasosas entre o sangue e a água. Esse manto ele também é uma membrana de proteção dessa massa visceral e faz todas essas funções que a gente acabou de ver. A cavidade do manto seria o quê? Entre a massa visceral e o manto a gente tem um espacinho, tá? Os aquáticos se enchem de água e ele banha as brânquias. O que são as brânquias? São lâminas ricamente irrigadas por vasos sanguíneos. Então a água enche de água ali dentro daquele espaço, passa por essas lâminas que tem muitos vasos sanguíneos e ocorrem as trocas gasosas através daquele processo de fusão que a gente já conhece. Nos terrestres, esse espaço se enche de ar, que também é altamente vascularizado e faz as trocas gasosas entre o pulmão rudimentar e o ambiente ou aquele espaço que a gente tem ali. Então, a gente já encontra um pulmão rudimentar nesses animais terrestres. Sistema respiratório desses seres.
Os aquáticos é branquial, como a gente acabou de comentar. Os terrestres têm aquele pulmão rudimentar. O sistema digestório deles é completo e possui a rádula. O que é essa rádula? É uma estrutura que se situa na base da boca, tá? Tem função de raspar os alimentos, fragmentando-os em pedaços bem pequenininhos. Então, eles não mordem, eles raspam, tá? Sistema circulatório, ele é aberto ou lacunar, a maioria possui dessa forma. O que acontece? O sangue é impulsionado pelo coração, eles têm um coração, passa pelo interior de alguns vasos e alcança algumas lacunas, tá? E a gente chama essas lacunas de hemocélios. Elas estão dispostas entre os tecidos, essas lacunas, nas quais circulam lentamente sob uma baixa pressão, deixando os nutrientes e oxigênio sendo trocados, tá? Recolhendo o gás carbônico. Então esse sangue recolhe o gás carbônico e os resíduos metabólicos. Então traz nutrientes e oxigênio e recolhe o que? O gás carbônico e os produtos ou os resíduos metabólicos. Por que eu pus maioria aberto lacunar? Porque tem uma classe, o cefalópodes, que ele é fechado. Os vasos são fechados, não existem essas lacunas, tá? O sistema excretor, ele é formado por nefrídeos que abrem-se lá no celoma, também na maioria deles, tá? Pela abertura interna dos nefrídeos, que a gente chama de nefróstomo, penetram substâncias presentes no sangue e no líquido celomático. Os cefalópodes, de novo, aparecendo com os diferentes, né? Os nefrídeos ficam bem agrupadinhos, formando um rim primitivo. Então, eles ficam todos juntinhos e lembram um rim. Então, a gente percebe de novo que essa classe cefalópodes tem diferenças nela em relação às outras. Sistema nervoso, ganglionar, com 3 pares de gânglios, onde partem os nervos para diversas partes do corpo. Também a maioria, tá? Nos cefalópodes, que são os diferentões ali, possui um grande gânglio cerebroide, fica na região da cabeça, semelhante ao encéfalo dos vertebrados. Ele lembra esse encéfalo, que permite a execução de atividades mais elaboradas. Então, o cefalópodes consegue fazer atividades mais desenvolvidas, vamos dizer assim. Reprodução, ela é sexuada. Nós temos dentro desse grande grupo monóicos ou dioicos, tá? Fecundação interna para a maioria, pode ser cruzada essa fecundação e desenvolvimento direto, não tem larvas. Aí a gente tem algumas diferencinhas que eu acabei pontuando aqui para vocês. Olha, o caracol, ele é monóico, só que precisa de 2 indivíduos para reprodução. Então eles se aproximam e encosta seus poros genitais, ocorrendo a fecundação cruzada. Ela é interna e cruzada, um fecunda o outro, formando ovos, tá? São ovíparos. Os cefalópodes, os diferentões que estão aparecendo desde o começo ali como diferentes, né? Já são dioicos, macho e fêmea. O macho carrega um pacote de espermatozoides que é introduzido na cavidade do manto da fêmea, tá? Ocorrem as fecundações ali dentro, milhares de ovos com cascas gelatinosas são formados e depositados em um lugar que é seguro, embaixo de rochas normalmente, tá? E as fêmeas podem cuidar ou não. Algumas, dependendo da espécie, elas cuidam muito desses ovos, dependendo da espécie, põe lá e tchau, tá? Então a gente percebe uma diferença aí dos cefalópodes. Quem são os cefalópodes? Polvos, lulas, para os caracóis. Então vamos para a classificação. Nós estamos falando dessa classe diferente, então vamos ver no geral. A classificação deles. O poliplacofora, quer dizer, tem muitas placas dessas conchas protegendo o corpo, tá? Então a superfície dorsal apresenta uma armadura calcária, tá? Formada por várias placas parcialmente sobrepostas.
Então elas não ficam uma na continuidade da outra, é uma sobre a outra. Então a gente vai vendo essas placas uma sobre a outra. Exemplo é o quíton, que é um ser marinho. Todos eles são marinhos dentro dessa classe, tá? A escafopoda é o pé em forma de canoa, significa, tá? É uma concha cônica e alongada. Exemplos são os dentários. São todos marinhos e eles vivem enterrados na areia. Os gastrópodas, né? Ou a classe gastrópoda, significa estômago nos pés, tá? Maior quantidade de moluscos está dentro dessa classe. Vivem em ambientes aquáticos e terrestres. Quando tem conchas, normalmente elas são helicoidais, aquele formato que nem o caracol que a gente conhece, tá? Então, caracóis, caramujos, lesmas se enquadram aí. Sem esquecer que as lesmas têm aquela situação diferencial dos caracóis e caramujos em relação à concha. Biválvea, duas metades de conchas, significa possui duas conchas que protegem totalmente o corpo, eles ficam totalmente dentro dessa concha. Então, se você pensar no gastrópoda, a concha helicoidal, cabecinha com o pezinho de fora. Aqui, no caso do bivalva, não, totalmente dentro da concha. São aquáticos, exemplos, ostras, mexilhões, mariscos. Para você chegar no animal, você tem que romper a concha, porque ele fica ali dentro. Os cefalópodes, que são os diferentões que a gente vinha falando, significa pés na cabeça. Eles não possuem concha externa. O exemplo que eu tenho, o polvo e a lula, e a gente viu várias situações diferenciais para os cefalópodes. Inclusive, se a gente comparar com as outras classes ali dentro, a gente vai perceber que eles são mais desenvolvidos, né? Os pés são divididos em tentáculos. Se vocês lembrarem dos pés do caracol, ele é uma massa. Aqui são tentáculos que eles possuem. A lula possui 10 tentáculos, com mais 2 desenvolvidos que os outros, tá? Então tem os 10 tentáculos e 2 ali com esses 2 desenvolvidos. O polvo tem 8 tentáculos, que são iguais e tem ventosas, para ajudar a aderir no substrato e para poder caçar. A lula possui uma bolsa de tinta. Dentro dessa bolsa, essa tinta a gente chama ela de nanquim, tá? Que quando ela é ameaçada, ela libera essa tinta, manchando a água e permite ela fugir, tá? Essa bolsa, ela fica entre os órgãos na massa visceral da lula, então ajuda na fuga para ela, é uma proteção que ela tem. E aqui, quando a gente comentou do bivalve, que tinha as ostras, né, que elas ficam ali dentro, as ostras, elas são produtoras de pérolas, tá? Na realidade, todos os bivalves podem fazer isso, mas a ostra é a mais conhecida. Então, quando um grãozinho de areia entra no animal, entre a concha e o manto, que é aquela película, esse animal ele vai depositar sobre aquele grãozinho, que aquele grãozinho é um invasor, tá? Então, sobre esse grãozinho ele vai depositar uma substância chamada nácar. Essa substância ela tem a função de isolar essa areinha, só que ele vai depositando e acaba virando uma bolinha, que é a pérola. Essa substância, ela tem aquela... Quando a gente abre as conchas, que dá aquele brilho diferente, o pessoal fala, parece madrepérola, tá? Essa substância, ela tem essa formação. Então, ela tem essa formação diferencial que acaba fazendo da pérola uma joia.